Vou tentar falar. Rapaz, porque talvez seja melhor trocar, né? Vamos tentar. Alô, pronto. Vou tentar falar baixo, porque às vezes eu falo até sem microfone, porque parece que eu já nasci com o microfone na garganta, mas estou um pouco gripada, estou com a garganta um pouco ruim. Vou tentar falar baixinho, para que Jesus me ajude, que eu consiga falar sem maiores problemas. Como o nosso irmão estava falando, a nossa doutrina é profundamente esclarecedora e tem um amplo campo de exploração. O Espiritismo nos traz esclarecimentos sobre vários âmbitos da vida. E o âmbito que nós escolhemos, que eu escolhi para pesquisar, foi esse aspecto da felicidade. Talvez porque na minha vida pessoal eu tenha sofrido muito e tenha procurado esclarecimentos para me confortar, para me equilibrar. Eu não escrevi com o objetivo de levar isso para os outros. Eu escrevi com o objetivo de me confortar, de me esclarecer e de tentar entender a vida. Porque todos nós, quando estamos sofrendo muito, nós nos perguntamos por que o sofrimento na Terra? Qual o objetivo de sofrermos tanto? E o título do livro é Não Sofra Assim, porque nós descobrimos nas nossas pesquisas que a gente pode sofrer de vários jeitos. A gente pode sofrer assim e assado, né? Nós podemos sofrer de uma forma tranquila e podemos sofrer revoltados. É uma escolha que fazemos de conformidade com os traços de caráter que nós alimentamos desde que somos pequenininhos, com os mecanismos de defesa que nós adquirimos no nosso processo de socialização. Então nós escolhemos como sofrer, embora seja uma escolha inconsciente, nós escolhemos. Nós podemos sofrer resignadamente, ou podemos sofrer revoltados, ou podemos não sofrer. Porque, na verdade, a vida está aí oferecendo a todos nós amplas oportunidades de experienciar várias coisas. Como é que nós experienciamos isso? De conformidade com crenças e costumes que nós adquirimos no meio social, aonde nós estamos inseridos, é claro, mas os traços que são próprios daquele espírito reencarnado que sou eu, esses são singulares. São de conformidade com a nossa personalidade. Então, Kardec diz que nós podemos sofrer por duas causas. As causas atuais das aflições e as causas passadas, né? Às vezes, quando nós estamos sofrendo aqui, a gente se acha injustiçado. Acha que somos muito bonzinhos, que Jesus podia maneirar, né? Porque a gente não fez nada de mal a ninguém. Então, por que eu estou sofrendo isso e aquilo mais? Mas nós que somos espíritas, que acreditamos na reencarnação, nós sabemos que algumas das causas vêm de vidas passadas. Kardec coloca isso. Como é que a gente pode trazer de vidas passadas sofrimentos através da lei de causa e efeito? Porque a lei de causa e efeito reza que eu sou livre, eu tenho meu livre-arbítrio e sou livre para fazer o que eu quiser, aquilo que for de conformidade com os meus desejos. Mas, a partir do momento que eu ajo, eu aciono uma reação. É a lei de causa e efeito. Eu ajo, a reação virá.
inevitavelmente. Quantas vezes nós nos perguntamos, antes de agir, qual vai ser a consequência daquela nossa ação? Raramente a gente se pergunta. A não ser quando a gente adquire um certo grau de lucidez, em que a gente já é capaz de vislumbrar as consequências e frear a nossa ação a tempo. Mas isso precisa de um certo grau de consciência. Eu sou psicóloga já há alguns anos, já tratei de alguns casos mais complexos, em que optei pela regressão de memórias para vidas passadas. Porque a criatura chega para fazer um tratamento psicológico e o problema é tão complexo que a gente analisa de um jeito, analisa de outro, vê a relação com a mãe, vê isso, vê aquilo, para ver se aquele sofrimento tem a ver com a sua vida atual e a gente não encontra respostas. Então, como eu fiz um curso de regressão, apliquei regressão em algumas pessoas. Particularmente numa moça muito bonita, muito bem sucedida, professora universitária. E, embora ela seja extremamente bonita e inteligente, ela não tinha sorte no amor. Todas as pessoas que entram na vida dela, com pouco tempo desistem da relação e ela não consegue entender. E ela sofre por isso, porque a coisa que ela mais deseja na vida é constituir um lar, é encontrar um marido e ter filhos. Só que ela não consegue. Os namoros dela nunca duram mais de 3 meses. E ela fica se perguntando: o que é que eu faço? Porque eu já tentei analisar o que é que eu faço para os homens correrem de mim assim, e eu não consigo entender. E ela se queixava tanto e tanto, que um dia eu disse: você quer tentar uma regressão? Ela disse: gostaria. E nós tentamos. Foi bastante interessante. Agora me veio a lembrança um caso mais complexo ainda, mas depois eu falo. No caso dessa moça, quando ela regrediu, a primeira imagem que ela teve, ela se viu caminhando por um caminho que iria dar numa cidade, ela sabia que iria dar numa cidade da Espanha, e ela estava vestida com simplicidade, como se fosse uma camponesa. E ela chorava, caminhava e chorava. E ela chega de frente ao portão de um palacete, e ela começa a gritar e balançar o portão, pedindo para entrar naquele palacete, e ninguém deixa. E eu pergunto a ela qual o motivo dela querer entrar tanto naquele palacete, e ela disse que os 2 filhos dela moram ali. Ela havia sido empregada, criada naquele palacete. O filho da dona havia engravidado ela tinha tido 2 filhos, mas a dona da casa, que era mãe do rapaz, porque ela era uma criada, toma os filhos dela e expulsa ela da casa. E ela, segundo o relato, frequentemente vem a essa casa tentar ver os filhos e não consegue. Então o que é que ela faz? Um dia ela vem sorrateira, numa hora em que estão distraídos, roubam os 2 filhos, imediatamente, já combinada, pegam o navio e, para fugir com esses 2 filhos para um outro lugar onde ninguém encontrasse ela. Só que no mar há uma tempestade, o navio afunda, muitas pessoas morrem, inclusive os 2 filhos dela, e ela é salva por 2 freiras num barquinho. Essas freiras levam ela para o convento, aonde ela vive o resto da vida em profundo processo de remorso. Eu disse: que coisa interessante, vamos voltar para outra vida, porque é que você teve que passar? Porque um sofrimento tão grande deve ter sido um resgate. Vamos para outra vida. E ela se vê em um outro palacete, na França, onde dessa vez ela era uma nobre. A dona, da casa, e tinha 2 filhos. O marido viajava muito, era um nobre também, com vastas responsabilidades, viajava muito e deixava ela em casa só, frequentemente com os filhos.
E ela, rica, cheia de muitos bens, de muitas facilidades, mas solitária. E ela conhece um rapaz que frequentemente leva ela para passear num barco com os filhos, no lago que tinha de frente à casa. Você imagina o tamanho do palacete, tinha um lago de frente. E ela se apaixona por esse rapaz, tem um caso com ele. E no dia que o marido descobre, o que é que ele faz? Mata o rapaz, expulsa ela de casa em toma os dois filhos. Ela vai para a casa do pai, sofre muito, e um dia, ao sair para uma atividade, encontra-se com o marido que assassina ela. Muito interessante. E a gente vai para outra vida onde tem de novo um processo de traição. Eu digo, criatura, você, nessa vida, vai ter que passar por esse karma com dignidade. Você vem de vidas e vidas onde você traiu o seu marido. E onde você causou grandes sofrimentos devido à sua tendência de ser traiçoeira. Hoje, ela quer ser feliz com o marido e um lar, e ela não consegue. A vida priva ela disso. Ela conhece homens, ela é bonita, ela é inteligente, ela é bem-sucedida. Ela conhece homens, eles gostam dela, mas rapidamente, por algum motivo qualquer, eles se afastam dela. É o karma dela. E a história, a terapia continuou, e a história se estende, e ela continua na mesma. Eu disse, só tem um jeito. Você sofrer com resignação e esperar que Deus, de alguma maneira, algum dia, veja que você já passou pelas provas que você tinha que passar, e lhe deu uma outra oportunidade. Mas eu estava falando que me lembrei de um outro caso. Essa moça era católica, ela não acreditava na reencarnação de jeito nenhum. Mas o caso dela era tão brincado que eu disse, você faria uma regressão? Ela disse, eu não acredito não, mas faço. Como até hoje ainda ela questiona, será que eu vi mesmo? É muito interessante. E no caso dessa moça também muito bonita, ela tem um porte de princesa. Ela hoje é casada, muito bem casada, o marido dela é um marido bom, ela tem 2 filhas, e um dia, ela grávida, o marido apresenta um grande amigo, ela se apaixona pelo amigo do marido. Mas ela é uma pessoa direita. E ela resiste, ela não quer. Inclusive, ela faz de tudo para não se encontrar com ele, mas ele é amigo do marido, e vez por outro, o marido está introduzindo nas viagens, nos passeios, nas festas, e ela fica aflita, ela chega no consultório chorando muito. Eu digo, que coisa mais interessante, vamos fazer a regressão. E ela se vê, a primeira vida que ela vê, ela se vê entrando numa igreja para casar com o atual marido. Ela diz que entra chorando porque não queria casar com ele, e vê que escondido atrás de um pilar, eu já fui na Europa, os pilares das igrejas são bastante largos, ele, que era um namorado que ela amava, escondido detrás do pilar chorando porque ela ia casar com outro. E ela vê uma cena a seguir, onde ela foge do marido para ir se encontrar com ele. O marido descobre e mata ela, queimada dentro de uma banheira. Vocês imaginam? Ela viu a cena, morrendo queimada. Então, isso nos prova que não existe nenhum sofrimento sem causa. Quando nós estamos sofrendo, seja que tipo de prova for, existe um motivo. E que motivo é esse? Por acaso Deus colocaria em nossa vida uma lição se a gente não tivesse que ter um aprendizado? De maneira nenhuma, Deus é justo. Quando nós nos
nos vemos diante desses sofrimentos muito grandes até que a gente pensa que não vai suportar levar, existe uma causa lá atrás, na vida passada. Nós, no passado, não tínhamos o conhecimento que o Espiritismo nos faculta hoje. Hoje a gente entende a lei de causa e efeito, né? A lei de ação e reação. A gente sabe, a gente lê e a gente sabe que a gente precisa caminhar na vida o mais corretamente possível para a gente não gerar karma, mas em vidas passadas a gente desconhecia isso, como hoje muita gente desconhece e pensa que pode fazer o que quiser. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e a gente falando sobre isso. E a pessoa era católica falando sobre pecado. Eu digo, não é pecado, o problema não é o pecado em si. É a gente ir contra uma lei da natureza, uma lei natural. E no caso de traições como essa, que lei a gente está infringindo? A gente está infringindo a lei do amor. A primeira lei. Qual é a primeira lei? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nós, desavisadamente, nós traímos e infligimos aquele sexto mandamento que é não adulterar. Mas não adulterar não é trair o marido e a mulher só não. Esse termo abrange um monte de coisas que, quando você trai a confiança de um amigo, quando você trai o amor e a confiança que seu pai e a sua mãe depositou em você, qualquer tipo de traição entra dentro do mesmo código sagrado. Aí a pessoa me perguntou, e qual é o pecado? Como se a gente não soubesse que quando a gente faz um ato desse, a gente não está destruindo a vida dessa pessoa. A gente está destruindo a vida dela e um monte de vidas que circulam ao redor. Quando o homem mata a mulher porque ela traiu, ou quando a mulher mata o homem, que agora também tem isso, né? Essa semana lá em Natal, uma mulher matou o marido. Quantas pessoas entram nessa trama? Filhos que vê a sua vida completamente destruída, né? Por causa disso. Quantas pessoas mais entram no novelo de ação e reação que nós causamos com os nossos atos impensados? Não só de traição, mas toda e qualquer lei que a gente inflige, a gente acaba gerando karmas para o futuro. Quando não, para vidas futuras, para o nosso futuro imediato. Então, a gente não deve perguntar porque eu estou sofrendo. Pergunte para que eu estou sofrendo. É diferente. Eu estou sofrendo para aprender a ser mais responsável, para aprender a ser mais tolerante, para aprender a ser mais paciente, para aprender várias outras coisas. Basta a gente perguntar que o nosso inconsciente responde. Se aquele sofrimento está pisando no nosso orgulho, vai ver que é porque a gente precisa se libertar dele. Se o nosso sofrimento está esmagando a nossa vaidade, é porque a gente precisa se libertar dela. A gente para refletir sobre isso, não. Mas aí, Kardec pergunta aos espíritos sobre as causas atuais das aflições, e ele pergunta em que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores, que somos nós, né? Os espíritos inferiores somos nós. A gente ainda está numa condição muito inferior com relação a esses espíritos elevados que, graças a Deus, já nos protegem. Kardec pergunta em que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores. E os espíritos respondem: são tão variados como as causas que os determinam e proporcional ao grau de inferioridade. Olha que coisa interessante. Os espíritos dão a resposta perfeita. São variados como as causas. Então, as causas são infinitas, né?
São tantas as causas. E as consequências variam de conformidade com a causa. Não é assim, a gente sofre por causa disso, a gente sofre por causa daquilo. Não, as causas são muitas. E o tipo de sofrimento também. Mas, ele diz, e proporcional ao grau de inferioridade. O que é que os espíritos quiseram dizer com isso? Que quanto mais a gente é inferior, mais sofre. Por quê? Tadinho de nós, né? Por que é que quanto mais inferior, mais a gente sofre? Olha que coisa interessante. Kardec pergunta aos espíritos e eles respondem. As causas estão nos defeitos que nós temos e abrigamos. Fazemos questão de acalentar dentro de nós. Que defeitos são esses? Aí eles vão fazer a lista, né? O ciúme, o apego, a inveja, a arrogância, a prepotência, a vaidade. E a lista não tem fim. Simplesmente não tem fim. Só para a gente ir alentando e pensando junto com os espíritos. Vocês já pensaram como sofre a pessoa que tem ciúme? É necessário que a pessoa ciumenta tenha um motivo para ter ciúme? Não, ela tem ciúme porque é insegura, ela tem ciúme porque é possessiva, porque ela acha que aquela pessoa que está com ela é dela. Posse. E tem gente que diz assim, você não pode me deixar porque eu lhe amo. Ela não pergunta em nenhum momento se o outro ama ela. Se você me deixar, eu lhe mato. Vocês já ouviram falar nisso? Ou é só lá em Natal que tem essas coisas? Se você me deixar, eu lhe mato. Porque é como se a pessoa que é egoísta a esse ponto achasse que pelo simples fato dela amar, aquela pessoa é dela. Olha só que ilusão. Uma alma não pode pertencer a outra alma. E por mais que o código de lei, tanto no aspecto religioso da lei divina, como no aspecto da lei social, diga que é saudável que duas pessoas que fizeram um voto de fidelidade, porque quando a gente vai casar na Igreja Católica, o que é que eles dizem? Até que a morte os separe, você vai viver com aquela pessoa na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, não sei. Eu digo, Jesus, então isso é uma festa folclórica, porque ninguém cumpre. Vocês já viram alguém cumprir? Porque tem algumas pessoas que cumprem, mas é uma minoria. Hoje as pessoas acabaram de jurar diante de Deus. Não é só diante do padre ou do pastor, não. Diante de Deus. Jurar que vai viver com aquela pessoa até que a morte os separe, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, não sei o que, não sei o que lá. 10 meses depois se separa. Onde é que está a promessa? Então qual é o pecado? É porque ela se separou? Não, é porque ela deixou de cumprir com uma promessa. E a minha mãe, que era evangélica, que me criticou muito, dizia que eu ia para o inferno quando eu morresse. A minha mãezinha desencarna com 91 anos, bem velhinha. E um dia ela aparece no centro, e foi uma das comunicações mais autênticas que eu já vi, porque a médium assumiu as feições da minha mãe, as frases que ela dizia, o jeito de mexer com as mãos, tudo era como se eu estivesse conversando com minha mãe. E eu perguntei pelas minhas irmãs, que já desencarnaram, aí ela disse, ela que negava o espiritismo, dizia que não existia. Ela disse, minha filha, lá do outro lado não é como eu pensava não. Lá fica cada um num canto. Com um jeito, né, simples dela falar. Lá é cada um num canto. Aí eu disse, é. Ela vinha me confirmar aquilo que ela havia negado em vida. Aí eu perguntei pelo meu pai, né? Meu pai morreu, eu tinha 12 anos de idade. Eu disse, o meu pai, onde ele está? Ela disse, está lá. Às vezes vem, me visita,
E aí nesse momento eu notei que ela estava um pouquinho despeitada. Às vezes ele vem me visita, depois vai embora. Ele está num desses mundos que você chama de superior. Olha, ela estava num lugar e ele no outro, e minhas irmãs no outro. Cada uma naquilo, dentro daquele padrão vibratório no mundo que elas fizeram jus para merecer. A gente pensa que a vida é fácil, a vida é difícil. E quando a gente toma conhecimento dessas coisas, a gente, meu Deus, o que é que eu estou fazendo para me preparar para essa chegada do outro lado da vida? Eu já me libertei, como Kardec diz aqui, do ciúme, da ira, do desespero. Porque tem gente que acha que se reclamar muito e sofrer muito vai para o céu. Vocês sabiam disso? Tem gente que pensa que se sofrer bastante vai para o céu. É o contrário. Vai para o mundo céu, estou colocando as vastas, que não é um termo que nós espíritas usamos. Vai para um estágio de um mundo mais elevado, quem já se elevou. E quem se elevou não sofre com desespero. É verdade ou não é? Quem já se elevou, às vezes nem sofre mais. Porque aprende a olhar a vida com outro olhar. Aprende a ver a vida como ela é. Que as experiências estão aí para serem vividas e para nos trazer aprendizados. O sofrimento é consequência da nossa insubordinação à vontade de Deus. Porque ele diz, nessa vida, você vai nascer num lar, vou colocar o meu exemplo para poder não falar da vida de ninguém, né? Você vai nascer num lar aonde as pessoas não vão lhe compreender, aonde você vai sofrer muito perseguição dos seus próprios familiares, aonde você vai ter um casamento difícil, aonde você vai ser traída. Aí, quando eu chego aqui, que vou ter essas vivências, vou me rebelar, vou me revoltar, vou espernear. Adianta? Não adianta. Com essas atitudes eu não vou mudar o meu karma. Pelo contrário, eu vou aumentar os meus débitos. Aí, numa vida futura, se Deus me der a oportunidade de reencarnar na Terra ainda, né? Nós estamos num período de transição, a Terra está sendo promovida de mundo de provas e expiações para mundo regenerativo, só vai ter a oportunidade de reencarnar na Terra quem já se decidiu a se melhorar. Se eu tiver a oportunidade, volto para o começo da lição, para repetir a lição que eu não quis aprender. Viver tudo de novo, passar pela mesma prova, para aprender a viver. As pessoas dizem, mas você não já sofreu tanto? Sofreu, mas não aprendeu. Aí um dia alguém me perguntou no estudo, né, que eu sou coordenadora do estudo, me perguntou, a pessoa não pode evoluir do outro lado da vida, não? Só pode evoluir aqui? Eu digo, pode, a gente lá estuda, a gente tem escolas, né? Se for um espírito interessado em crescer, lá tem escolas, a gente estuda. Mas quando a gente estuda, o que a gente precisa depois? A gente estuda para quê? Põe em prática. Para pôr em prática. A gente estuda para praticar. Aí na hora de praticar, a gente vai praticar lá? Eu fui lá e aprendi que eu tenho que perdoar o meu próximo, que eu tenho que ser tolerante, que eu tenho que ser paciente, que eu tenho que ser cumpridora dos meus deveres. Aí é lá que eu vou fazer isso? Que eu tenho que ser uma boa mãe, lá eu não posso ter filho não. Eu tenho um filho aqui. Que eu tenho que ser uma boa mãe, que eu tenho que aprender a ser fiel. Onde é que eu posso praticar isso? Somente aqui na Terra. Aí a gente reencarna para essas lições. Como é que eu posso passar por esses sofrimentos?
como eu falei, a gente pode passar de várias maneiras. Eu posso passar revoltada e depois, como não aprendi nada, voltar para fazer tudo de novo. Mas eu posso aprender tudo isso com resignação. Aí vocês podem dizer, resignação é se entregar? É ficar passivo, não fazer nada? De maneira nenhuma. Resignação não é acomodação. Porque a gente nunca deve se acomodar. A gente deve lutar para ser feliz até o fim da vida. Joana de Ângeles diz que resignação é o consentimento do coração. É eu passar por essas experiências, tirar as lições com o meu coração aberto para aceitar. Aceitar aquilo e viver e lutar e aprender e crescer apesar de. Aprender a ter paciência apesar do marido bruto, apesar da mulher grosseira. Aprender a ser tolerante apesar de conviver com amigos difíceis ou de parentes que não nos compreendem. Nós estudamos essas lições na doutrina espírita. Não existe nenhuma doutrina que seja tão esclarecedora como o Espiritismo. Nenhuma. Eu tenho uma certa segurança a afirmar isso, porque eu já fiz cursos demais. Participo de grupos demais. Eu fiz letras, depois psicologia, depois fiz 3 formações de psicoterapia corporal. Fora isso, eu participo de grupo de estudo espírita, grupo de estudo de psicologia, grupo de filosofia. Faço parte de vários grupos. Eu nunca conheci uma doutrina bonita como a do Espiritismo. Esclarecedora como o Espiritismo. Porque é ela que traz as respostas. Eu estava dizendo ao nosso irmão. Eu já tinha 28 anos quando conheci o Espiritismo. E quando eu li a introdução do Livro dos Espíritos, eu digo, meu Deus, foi isso que eu busquei a minha vida inteira. Eu queria respostas. Por que é que eu sofro tanto? Por que é que eu sou tão traída? Por que é que ninguém me compreende? Por que é que a minha família me maltrata? Por que é que eu não tive sorte com mãe? O meu pai que me amava morreu cedo. Caso o meu marido é incompreensível, é traiçoeiro. Por que tudo isso? Eu me perguntava. E muitas vezes eu dizia, meu Deus, me mostre, eu preciso ver. Porque senão eu vou enlouquecer de dor. E um dia Deus me mostrou. Eu fiz uma cirurgia, tomei xilocaína, porque era uma cirurgia grande demais, e os médicos aplicaram porque eu não sentisse dor, e eu regredi para 3 vidas, regressão espontânea, sem ninguém fazer hipnose em mim. Foi um presente que Deus me deu. E eu me vi em 3 vidas onde eu traía ele. Traía e terminava em besteira, assassinato. Vidas em que ele me matou e vidas em que eu matei ele. Aí hoje, Deus coloca ele na minha vida. Para que a gente se entenda. Jesus disse, te entende com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Para que não suceda que ele te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao tribunal e vás para a prisão. Em verdade vos digo que não sairás de lá enquanto não tiveres pago até o último ceitil. Então, enquanto tiver um ceitil, a gente está pagando. E não adianta espernear. Aí vocês podem perguntar, como é que é isso? No convívio. Eu não precisei viver com o meu ex-marido até o fim da vida. Chegou um momento em que, devido às circunstâncias, que eu não vou relatar, nós nos separamos. Uma separação bastante complicada, bastante dolorosa para todos os dois. E
Depois a consciência me pesou, eu já disse, meu Deus, será que eu deveria ter tido mais paciência? Será que eu não poderia ter levado um pouquinho mais? E eu estava com essas dúvidas e fui para o centro para o diálogo fraterno. Chegando lá, fiz o diálogo fraterno. Por dentro eu estava chorando, mas fiz o diálogo fraterno, atendi as pessoas, tudinho. E quando a gente já ia encerrar, eu sentada ao lado da companheira que trabalhava comigo, disse, vamos fazer nossa prece de encerramento. Ela disse, só um momento, Betinha, que a espiritualidade quer lhe dar um recado. Eu disse, está certo. Ela fechou os olhos para se concentrar e eu aguardei. E a entidade virou-se para mim e disse, minha filha, pode pisar na praia. Vocês entendem o que significa isso? Tem gente que diz, fulana quase morre na praia, né? Porque vem nadando, nadando, nadando e às vezes morre na praia. O Espírito diz, minha filha, pode pisar na praia. Sua missão com ele foi cumprida. Olha só, felicidade. Ele agora tem outras vivências para viver. E você tem as suas. Quer dizer, um dia Deus acha que aquele débito terminou. E Deus providencia para que o sofrimento acabe. Mas não vamos ser nós que vamos tomar a providência de cortar, não é? A vivência pela metade, infringindo a vontade de Deus. Aí tem gente que diz, não, eu tenho que viver até o fim da vida, para que na outra vida eu não nasça ao lado dessa criatura. Vocês já ouviram isso? Já. Eu já ouvi muito em diálogo fraterno, eu faço diálogo fraterno há 28 anos. Já ouvi muito, não, vou viver até o fim da vida, que é para na próxima vida eu não precisar vir ao lado dele ou dela, né? Aí eu digo, engano, o seu vai vir. Porque você vai deixar de vir quando o perdão se efetuar. Quando não tiver mais rixas. Quando não tiver mais nenhum tipo de mágoa. Então, separado ou junto, tem que haver o perdão. Enquanto não houver o perdão, estão reencarnando juntos. Ou como marido e mulher, ou como filho, ou como colega de trabalho, ou como vizinhos, de qualquer jeito vem. Deus providencia. Por causa dessa passagem. Te entende com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Então, nunca vamos reclamar por causa do parente difícil, do cônjuge difícil, do filho difícil. Ele é a pessoa que está do nosso lado para o resgate necessário. Ele é o nosso professor. Ele é o nosso amigo. Porque é através disso que nós vamos adquirir virtudes. A minha mãe era muito severa. Muito severa. Ela usava uma passagem da Bíblia para justificar porque era aquela bruta nojenta. Ela dizia, na Bíblia está escrito, educa teu filho com a vara para que ele não seja vergonha da tua velhice. E pegue vara na gente. Vocês imaginem como eu apanhei. Eu era rebelde quando eu era rebelde. Apanhei, coitada de mim. Vocês imaginem. Aí, caso para sair de casa, o meu marido é um pouquinho pior do que ela. Aí a gente diz, para onde a gente correr, né? Se correr o bicho pega, né? Se ficar o bicho come. Para onde a gente correr, a lição que a gente precisa aprender, corre atrás. Até que um dia, já espírita, eu me perguntei, por que isso? Aí eu, agora eu entendi. Depois de anos, né? Agora eu entendi. É para eu aprender a valorizar a lealdade, a fidelidade, né? Aprender a ter tolerância, aprender a não ter ciúme, aprender a não ter apego. Uma lição eu aprendi. Se eu não tivesse aprendido as outras, uma lição eu já agradeceria a Deus. Eu aprendi a lição do desapego. A gente diz, meu filho, minha filha, meu marido, meu amigo, e a gente acredita que ele é da gente mesmo, né? Meu. Não é.
a lição do desapego. Meus filhos têm o destino deles, têm o karma deles, eu não posso interferir. Minha filha teve um problema sério há 2 anos atrás com o marido. Mãe, eu não aguento mais. Eu disse, minha filha, eu sou sua mãe. A minha casa é a sua casa. Se você achar que você deve se separar dele, você venha, que a minha casa é a sua casa. Mas você decide o que é melhor para você. Ela veio. Ficou 20 dias, depois se entenderam. Um dia saiu, conversou com ele, voltou, pegou a mala e disse, mãe, eu vou para minha casa. Vá com Deus, minha filha. Porque eu não posso impedir que a minha filha, que eu amo de paixão, viva as dores que ela tem que viver. Viva as experiências que ela tem que viver. Eu não posso interferir no destino dela. Porque antes de ser minha filha, ela é filha de Deus. O meu marido, a minha amiga, a minha colega também tem suas vivências, seus aprendizados a fazer. Eu não posso interferir. Porque se eu interferir, eu estou interferindo nas determinações de Deus. No planejamento que o guia espiritual daquela pessoa fez para que ela passasse dessa vida. Eu não posso fazer isso. Não posso me irar contra as pessoas que vêm trazer essas lições, porque essa pessoa não tem culpa do meu passado. Se não fosse ele, seria outro. Com certeza, se eu tivesse de passar pela prova da traição, se não fosse ele, seria outro. E se eu tivesse deixado ele, eu ainda vivi 21 anos com ele. Se eu tivesse deixado ele no começo, Deus teria providenciado um outro, para que eu vivenciasse a mesma lição. Mas como eu esperei pela vontade de Deus, Deus trouxe a solução no momento certo. E quando aconteceu o rompimento, eu resolvi. Foi uma determinação minha, sem influência nem interferência de ninguém. Eu digo, pronto, agora tudo que eu tinha de aprender nessa vida com relação a casamento, já cumpri. Então agora eu vou viver para o Espiritismo. Foi uma decisão que eu tomei. Porque se vocês me procurarem em casa, vocês não vão me encontrar. Tá aqui minhas amigas, que às vezes, quem quiser ser amigo meu tem que entrar nesse tipo de karma. É difícil me encontrar. Ou eu estou presa no consultório, ou eu estou presa dentro da sala do centro fazendo diálogo fraterno. Eu sempre estou relativamente inacessível. Porque o meu trabalho é um trabalho com conteúdo sigiloso trancada. Quando eu estou no consultório, eu não posso atender telefone, eu não posso falar com ninguém, eu não posso interromper a sessão. Se eu estiver no centro também, chego no centro, coloco o saco lá no silencioso, não é verdade? A gente coloca, para que as nossas tarefas possam ser cumpridas a contento. Então, como é que eu posso deixar entrar na minha vida uma pessoa que vai interferir nisso? Não posso. Mas isso foi uma escolha minha, foi uma escolha que eu fiz. Então, no dia que eu me sinto solitária, eu estou triste porque eu estou só, eu vou reclamar de quem? Senão de mim que fiz essa escolha. Aí não reclamo, porque eu não vou reclamar comigo. Não posso me castigar, né? Senão eu era masoquista. Então, Kardec pergunta aos espíritos, e os espíritos respondem, que os nossos sofrimentos dependem do nosso grau de inferioridade. Isso significa o quê? Que nós só vamos ser felizes quando a gente evoluir. Gente, espiritismo sem compromisso de reforma íntima é adorno. Adorno inútil. De que adianta a gente ler 10 livros, 20, 30, 50 livros, se isso só serve para alimentar a nossa vaidade? Para rotar conhecimento e dizer às pessoas,
Ah, eu já li fulano, já li ciclano, eu sei isso, eu sei daquilo. Ao invés disso, está lhe ajudando, está lhe prejudicando. Porque está desenvolvendo em você um defeito grave, que se chama vaidade. Nós estudamos para praticar. Então é preferível, é necessário que a gente estude muito. Espírita tem que estudar. O espiritismo é muito complexo. Os perigos da mediunidade são muitos, a gente precisa estudar. E muito. Mas é preferível ler devagar os livros que a gente pode, com um ritmo suficientemente necessário para que a gente introjete o que está lendo e traga daqui para aqui. E depois daqui para cá. Para ação. Uma das principais responsabilidades nossas como espírita é evoluir. E a evolução do homem velho, um homem novo, corajoso, soldado de Deus, que Jesus nos fortaleça para que a nossa luta seja vitoriosa quando sairmos dessa vida. Muita paz. Tudo bem, nosso filho.